Capítulo 6. Maus presságios. Os cossacos arrumaram seus pertences, prepararam as armas, afiaram as lâminas e partiram. Estavam todos calados, tensos. Só se ouvia o ruído dos cascos dos cavalos no solo de terra firme ou o barulho quando resvalavam em alguma pedra. Algumas horas depois, aproximaram-se da bifurcação tão temida. 2 caminhos surgiram. Yuri, que ia à frente, ergueu o braço e o grupo todo parou. Dando meia volta, ficou face a face com os guerreiros enfileirados. Fitando um a um, buscou ainda mais uma vez a confirmação do trajeto, e os homens, com um sinal de cabeça, ratificaram a decisão. Então, com um suspiro resignado, Yuri ordenou que tomassem o caminho à direita. Ele não saberia precisar o porquê da angústia que dominava em seu peito, constringindo-lhe o coração. Intimamente sentia-se envolvido por maus presságios. A razão lhe dizia que não deveriam tomar aquele rumo, porém a decisão do grupo era soberana e ele tinha de submeter-se. Desgostoso e preocupado, refletia sobre a situação. Não era medo, visto que enfrentara com coragem situações mais difíceis. O que seria? À medida que avançavam, porém, Yuri tranquilizou-se. A estrada estava limpa e descampada, com um sol radioso a permear as árvores. Mais descontraídos, os cossacos puseram-se a conversar e a brincar uns com os outros. Depois de algumas horas, fizeram uma breve parada. Precisavam alimentar-se e tratar dos animais. Logo reiniciaram a marcha. Aos poucos, contudo, o caminho foi se modificando sem que se dessem conta. Lentamente, a paisagem bela e ensolarada foi sendo substituída por trechos mais fechados, onde a luz do sol quase não conseguia penetrar. De repente, aquele lugar bonito, apesar de sombrio, foi ficando cada vez mais fechado e escuro. A temperatura baixou bastante e eles começaram a tremer de frio. A certa altura, Yuri notou um ruído quase imperceptível e fez um gesto de silêncio. Os homens ficaram mais atentos. Com os sentidos desenvolvidos pela prática, eles tinham a percepção de estarem sendo observados, embora, por mais que apurassem os olhos e os ouvidos, nada conseguissem perceber na ramaria fechada. De súbito, o último cossaco notou um estalido insignificante às suas costas e virou-se, mas não teve tempo de se defender. De uma árvore, como um felino, saltou um homem que o agarrou, apunhalando-o pelas costas. A lâmina, varando as costelas, atingiu seu coração, fazendo com que tombasse desamparado do cavalo, enquanto o sangue jorrava da ferida aberta sem ruído. Não pôde defender-se e nem gritar, mas soltou leve gemido, pouco mais que um sopro, o suficiente para ser percebido pelo companheiro que estava mais próximo, logo à sua frente, o qual se virou e, ao vê-lo no chão, gritou, alertando os outros. Tarde demais, porém. Como se aquilo fosse um sinal, das árvores saltaram homens encapuzados que caíam sobre os cossacos, derrubando-os dos cavalos e atingindo-os de forma brutal. Guerreiros fortes, ágeis e corajosos, os cossacos rapidamente se organizaram e quem podia defendia-se, travando um combate com os salteadores. Estabeleceu-se uma grande confusão, com os gritos de desespero dos cossacos feridos que tombavam na luta, sob os brados de incentivo de Yuri. Ao ver o tumulto, Dmitri não perdeu tempo. Correu em defesa de Ludmila, colocando-a entre uma carroça e um cavalo caído, onde ficaria mais protegida. Um pouco além, Yuri vira sua ação, agradecido por saber que sua amada estaria em segurança. Nesse exato momento, o cavalo de Yuri foi atingido, jogando-o por terra.
Dmitri relanceou os olhos pelos combatentes e, vendo Yuri no chão, correu para socorrê-lo. Arrastou Yuri para fora da estrada e colocou-o sentado atrás de um arbusto, recostado e em segurança. O chefe dos cossacos preparava-se para agradecer-lhe pela ajuda, quando percebeu algo estranho. Naquele instante, ao olhar para o amigo, viu que Dmitri o fitava de maneira diferente, fria. Depois, ainda sem tirar seus olhos dos dele, Dmitri o atingiu com sua faca de caçador, enterrando-a até ao cabo. Quando a lâmina rasgou-lhe as carnes, Yuri sentiu uma dor intensa, dilacerante, mas continuava a fitá-lo, entre surpreso e decepcionado, sem saber o que estava acontecendo, qual o motivo daquela atitude agressiva do amigo, até que desabou no meio da vegetação, perdendo a consciência. Estava morto. Com grande frieza, sem sentir a menor piedade por aquele que o considerava amigo, que confiara nele e que ele traíra, matando-o barbaramente, Dmitri deixou o corpo escondido e voltou para junto dos demais, atirando-se ao combate com todo o vigor de sua natureza jovem e auxiliando os cossacos com sua bravura. Não demorou muito, o chão estava juncado de cadáveres, de ambos os lados. Ao perceber que estavam em desvantagem, os bandidos surgiram rapidamente, desaparecendo no meio da mata. Cansados, mas aliviados, os cossacos foram verificar as baixas sofridas e socorrer os feridos. Alguém viu Yuri? Perguntou um dos homens. Féodor, que se recuperava recostado numa árvore, somente naquele instante se deu conta de que só vira o chefe no começo da refrega. Depois, preocupado em se defender, esquecera o amigo. Ninguém sabia dizer o que tinha acontecido com Yuri. Puseram-se todos a procurá-lo no meio do mato e acabaram por encontrá-lo atrás de um arbusto. A tristeza tomou conta daqueles homens rudes, mas companheiros dedicados. Morreu como um valente. O que será de nós agora? Dizia um. Estamos sem chefe. Quem nos comandará? Perguntava outro. Como chegaremos até nossa terra sem ele? Como contar a seu pai, velho e doente? Indagava um terceiro. A consternação era geral. Yuri despertou algum tempo depois e percebeu que sangrava muito. Segurando a ferida aberta, na tentativa de estancar o sangue, pôs-se a caminhar no meio dos destroços. O solo estava coberto de cadáveres e neles fixou os olhos horrorizado. De repente, ouviu que conversavam ali perto e aproximou-se. Eram seus homens que discutiam quem seria o novo chefe. De súbito lembrou-se do que tinha acontecido. Perplexo, incapaz de acreditar no que ouvia, acercou-se mais e bradou. O que estão dizendo? Eu estou vivo, estou ferido, é verdade, mas ainda estou vivo e continuo sendo o chefe. Quero alertá-los de que entre nós há um traidor que foi recebido generosamente como amigo em nosso grupo. E apontando com o dedo em riste, acusou. Dmitri, foi ele que me atingiu com sua faca, não um dos salteadores. O miserável feriu a mão que o alimentou. Dmitri, sim, ele é o culpado e merece a morte. No entanto, ninguém o ouvia ou percebia sua presença. Aquilo o deixou irritado e nervoso. Nesse momento, Dmitri, falso e traidor, cansado daquela lamentação sem fim, dirigia algumas palavras aos sobreviventes do grupo, sugerindo com firmeza: Companheiros, estou triste e também sinto a morte de nosso líder tanto quanto vocês. Porém, vencemos uma batalha. Não podemos ficar aqui lamentando a situação. Nosso chefe, Yuri Vanilevich, não aprovaria. Temos de pensar em sair daqui o mais rápido possível, antes que os salteadores voltem com reforços. Eles sabem que estamos enfraquecidos, que nosso grupo reduziu-se bastante. Depois resolveremos quem será o novo líder.
Agora precisamos urgentemente enterrar nossos mortos e partir. Ao ouvir tudo aquilo, Yuri não se conteve ante tal desfaçatez. Meus amigos, não acreditem nele. Suas palavras parecem sábias, mas são falsas. Repito, ele deve estar amando de alguém. Não estranharia que estivesse de acordo com os salteadores que nos atacaram. Ouçam-me, por que não me respondem? Ele os conquistou a tal ponto que desprezam a mim, que sempre fui o apoio e a segurança de vocês, meus bravos cossacos. Apesar de suas ponderações, ninguém respondeu nem atendeu às suas súplicas. Parecia mesmo que sequer o enxergavam. Profundamente decepcionado, Yuri viu que todos concordaram com Dmitri, mudando de atitude. Com prontidão, abriram covas para enterrar os mortos. Sem saber o que estava acontecendo, aterrorizado, Yuri viu-se arrastado para dentro da cova, alucinado de dor. Sentindo ainda o sangue que jorrava da ferida aberta, gritou de desespero, enquanto sentia jogar em terra sobre seu corpo. Não, não façam isso, por piedade, estou vivo, gritava ele apavorado, julgando ter enlouquecido. Isso não pode estar acontecendo comigo. Além de não me darem ouvidos, ainda querem me enterrar junto com os mortos? Perdeu novamente a consciência, enquanto os cossacos recolhiam o que sobrara do ataque e partiam a galope, em silêncio. Durante o resto do trajeto mais perigoso, não tiveram outros problemas. Yuri retornou à consciência sem se dar conta de que não estava mais na cova. Viu-se novamente cavalgando ao lado de seus homens. Tentou falar ora com um, ora com outro, sem qualquer resultado, até que desistiu. Vez por outra, perdia a noção das coisas, caindo em sono profundo. Em certo momento despertou e viu que acampavam em algum lugar, já fora da floresta densa. A região era mais aberta e ensolarada. Certamente, sentindo-se mais seguros e confiantes, os cossacos resolveram parar para descansar. Notou quando Dmitri aproximou-se de Ludmila, que, recostada numa árvore, chorava sem parar. Yuri postou-se ao seu lado para socorrê-la em caso de necessidade. O traidor sentou-se perto dela e permaneceu calado, apenas fazendo-lhe companhia. Depois de algum tempo, ele disse com voz suave: Lamento, Mila, vê-la sofrer tanto. Coragem, você é jovem, bela e tem a vida pela frente. Engana-se, Dmitri, minha vida acabou. O que será de mim agora? Não, Mila, eu estou aqui e tomarei conta de você. Sabe que pode confiar em mim, sempre fomos amigos. Cheio de cólera ante tal desfaçatez, Yuri gritou, tentando alertar sua amada. Não acredite nele, Ludmila. É um covarde que traiu nossa confiança. Foi ele quem me feriu. Veja como estou sangrando. Tudo culpa dele. Como os demais, Ludmila parecia fingir não escutá-lo e não respondeu. Baixou a cabeça e murmurou amargurada. Ninguém pode me ajudar. Dmitri preparava-se para responder, quando alguém veio chamá-lo. Féodor convocava os membros do conselho para uma reunião. Além de Yuri, outro membro do conselho estava morto. Seria preciso apresentar outros 2 nomes para recompor o conselho e depois fazer a escolha do líder. Yuri reagiu diante dessa informação. Já disse que não estou morto. Por que não me escutam? Deixou Ludmila e dirigiu-se também ao local da reunião. Os cossacos reunidos analisaram os nomes sugeridos e votaram. Depois, os escolhidos foram convocados a comparecer. Juntos teriam de decidir quem seria o novo líder. A princípio, a votação apontou 2 votos para Féodor e 2 para Dmitri. Féodor ficou nervoso, agitado. Ele sabia que ainda faltava o voto de Dmitri, que não votara e julgou ter perdido a eleição. Yuri também ficou preocupado.
Se o conselho está fazendo uma votação para decidir quem será o novo chefe, que seja Feldor. O traidor eu não permitirei jamais, pensou ele. Nesse momento, Dmitri pediu a palavra e, para a surpresa de Yuri e dos demais, disse: Companheiros, meu voto é para Feldor. Ele deve ser o novo chefe. Tem todas as condições para isso, além de ser o substituto natural de Yuri, que confiava nele como em si mesmo. Quanto a mim, estou bastante desolado com a morte de Yuri Vanillevich e de outros companheiros. Sinto-me sem condições de prosseguir viagem com o grupo. Maldito, com certeza tem outros planos. O que estará querendo fazer? Refletiu Yuri, observando o entregado. E para onde vai? Indagou Feldor, respirando fundo, visivelmente mais aliviado. Retornarei para minha aldeia. Creio que me curei de aventuras. Percebi que tudo isso nada significa para mim. Tenho, porém, um pedido a fazer-lhes. Feldor, agora como novo líder, concordou. Pois faça, caro irmão, o que podemos negar a você, que tanto nos ajudou? Quero levar Ludmila comigo. Afinal, ela amava nosso querido Yuri e agora não tem motivos para continuar com o grupo. Yuri levou as mãos à cintura, revoltado. Então era isso que ele pretendia. Bem que eu achava que era apaixonado por minha Ludmila. Sem conter-se, avançou para ele aos socos. Cão maldito, minha mulher não será sua. Ela me ama e jamais me trairá. No entanto, o traidor parecia não sentir o peso de seus punhos. Por mais que tentasse atingi-lo, não conseguia, e Yuri acabou por desistir, afastando-se e deixando-o em paz. Mas sabia por que o safado escolhera exatamente aquele momento para fazer esse pedido. Dmitri não ignorava que tal pedido dependeria de uma decisão do conselho e, submetido à votação, Feldor não teria como negar-lhe a solicitação, uma vez que ganhara a liderança por voto dele, do traidor. Dmitri fez uma pausa, olhou cada um e perguntou: qual a decisão do conselho? Rapidamente, cada um deu sua opinião, aprovando o pedido. Ele agradeceu efusivamente. Percebeu pela fisionomia fechada de Feldor que este não tinha gostado da decisão, porém nada podia fazer. Além disso, sabia que devia seu cargo de líder a Dmitri, que, se quisesse, seria o novo chefe, e Feldor não queria correr o risco. Amuado num canto da tenda, desanimado, Yuri ouvia a conversa deles sem interferir. Ficou decidido que Dmitri e Ludmila iriam com o grupo até a próxima cidade, onde colheriam informações a respeito das condições da ponte, se já estaria dando passagem. Seria temerário voltarem pelo mesmo caminho, que sabiam estar dominado por salteadores, sujeito a novos ataques. E se o rio transbordou e não der para atravessar a ponte? Perguntou um dos conselheiros. Só nos restará permanecer na cidade e esperar o rio baixar, o que certamente não deve demorar. Ficou decidido que Dmitri e Ludmila prosseguiriam viagem até a cidade com o grupo. Lá chegando, foram informados de que a travessia da ponte fora normalizada. Eles despediram-se dos novos amigos e continuaram viagem, agora sozinhos, em retorno à aldeia dos Urais. De uma forma que não sabia explicar, Yuri parecia sentir que Dmitri estava satisfeito. Intimamente sabia que ele regozijava por ter conseguido realizar o que planejara. Livrara-se de Yuri, mantivera a amizade dos cossacos e sua amada Mila voltara para seus braços agradecida. E de quebra ainda saíra como herói desse trágico episódio. Yuri, ao perceber o que se passava pela cabeça do traidor, sentiu-se mal. Ao mesmo tempo, tinha consciência de que não adiantava reagir, pois ninguém parecia notar sua presença, ignorando-o por completo. Enojado de tudo, percebeu-se extremamente cansado e a ferida doía-lhe horrivelmente. Deixou a tenda e procurou uma árvore, deitando-se debaixo de sua copa,
afastado de todos. Ali, vencido pelo sono, voltou a dormir. Certo dia, Yuri despertou repentinamente. A ele parecia que alguém o chamava. Quanto tempo teria dormido? Viu-se atraído para certo lugar. Olhou em torno. Que lugar seria aquele? Percebeu estar no meio de uma estrada. A cerca de 100 de passos, notou Ludmila chorando de cabeça baixa. Era a voz dela que ouvira, agora não tinha nenhuma dúvida. Viu Dmitri que um pouco além, recostado num tronco de árvore, a observava decepcionado. Tanto lutara para retornar à sua aldeia nos Urais e ficar com Ludmila, mas sentia-se desesperançado. Esperava que ela mudasse de comportamento, tornando-se mais receptiva aos seus carinhos. No entanto, apesar de seus esforços e do passar do tempo, Mila não voltou a ser o que era. Vivia chorando, de cabeça baixa, como se consumida por secreta dor. Os dias e noites passavam, e ele não conseguia aproximar-se dela como gostaria. Ela não era mais uma donzela, tinha pertencido ao cossaco Yuri. Por que não poderia ser dele também? Ele era um homem honrado e casaria com ela ao chegarem à aldeia. Não havia o que discutir, afinal, agora ela era dele e ninguém mais a roubaria. Às vezes tentava abraçá-la com carinho, mostrando-lhe o quanto a amava, porém ela se esquivava. Sempre triste e calada, permanecia indiferente ao que se passava ao seu redor. Yuri não entendia como podia saber o que se passava no íntimo de Dmitri, porque conhecia os sentimentos dele. Entendeu que o traidor tinha resolvido fazer mais uma tentativa de aproximar-se de Ludmila. Viu Dmitri chegar perto dela para conversar, trazendo-lhe algo para comer. Querida Mila, você precisa fazer um esforço para alimentar-se. Está pálida e enfraquecida. Não pode continuar assim. Ela puxou o xale cobrindo a cabeça e murmurou com voz desalentada. Deixe-me, Dmitri. Cuide de sua vida. Você nada pode fazer por mim. Quero morrer. Não, Mila, eu jamais permitirei isso. É um absurdo o que está dizendo. A vida continua. Yuri morreu, mas você é muito jovem e merece ser feliz. Não posso. Não vê que estou desonrada? Pertenci a um homem e tudo se acabou para mim. Não serei aceita em lugar algum, nem pelos amigos de nossa aldeia e nem mesmo pelos meus pais. Não, nada acabou para você. Eu estou aqui. Sempre a amei e para mim nada mudou. Quero casar-me com você. Apesar de acostumado a não ser percebido por ninguém, Yuri aproximou-se para dar-lhe uma surra, cheio de cólera e de ciúmes, quando notou a reação de Ludmila, que ergueu os olhos surpresa e depois meneou a cabeça. Não, impossível. Impossível por quê? Por que não pode ser minha esposa? Ela desviou o olhar do dele, daquele olhar ardente que parecia devassá-la, como se não tivesse escutado. Inconformado, Dmitri voltou a perguntar, agora a agarrá-la pelos ombros. Por que não pode ser minha? Diga! Ela respirou fundo e lentamente levou a mão à barriga. Dentro de mim existe uma vida. Perplexo, ele largou-a, dando um pulo para trás. Não, não posso acreditar. Ela está esperando um filho daquele miserável, ladrão de donzelas indefesas. Você quer dizer... Yuri morreu, mas trago um filho dele aqui, em meu ventre. Ao ouvir aquelas palavras, Yuri fitou-a enternecido e aproximou-se para enlaçá-la em seus braços, cheio de amor. Jamais pensara na possibilidade de Ludmila estar esperando um filho seu. A reação do outro, porém, fez com que estacasse admirado. Dando outro pulo para trás, Dmitri apertou a cabeça com as mãos, incapaz de aceitar o que ela lhe dizia.
Com os olhos vermelhos, estupefato, ele reagiu cheio de desespero, gritando: Você não podia ter feito isso comigo. Não podia, maldita. Yuri percebeu que ele estava alucinado, fora de si, e o olhar ardente e apaixonado fora substituído por uma expressão de ódio, causando medo em Ludmila, que se encolheu. Dmitri, que sempre fora um rapaz gentil, delicado e atencioso, agora mostrava uma face que ela não conhecia. Ele continuou falando: Depois de tudo que fiz por você, depois de tudo que sofri por você, tem ideia do que passei para encontrá-la? Do que sofri nas mãos daqueles cossacos? Em pranto, agora ajoelhada e de mãos postas, ela suplicava: Por Nossa Senhora de Kazan, perdoe-me, Dmitri, perdoe-me. Não pensei que estivesse tão ferido, mas não tenho culpa, simplesmente aconteceu. Desnorteado, com a cabeça fervilhando, ele revirou febrilmente sua bolsa, até encontrar o que procurava, uma garrafa de bebida, que se pôs a beber completamente alucinado, chorando e falando sozinho. Perdoe-me, Dmitri, pelos anos que passamos juntos em nossa aldeia e que fomos amigos, prosseguia ela, amargurada ao ver seu único amigo naquele estado. Ao olhá-la, furioso e meio enlouquecido, revidou: Perdoá-la? Você não merece perdão, criatura vil. Agora carrega em seu ventre esse miserável que só quer me atrapalhar a vida. Incapaz de conter-se ao vê-lo referir-se ao seu filho daquele jeito, Yuri pulou sobre ele, agredindo com socos e pontapés. O celerado não sentiu os golpes, porém assimilou a ira, as emanações pesadas destiladas em forma de agressão. Enquanto isso, em lágrimas, Ludmila defendia seu bebê, dizendo: Não diga isso, Dmitri, é apenas uma vida que está começando. Ele não tem culpa de nada. Ainda o defende? Gritou ele, aproximando-se com ódio no olhar. Mila encolheu-se de medo, percebendo a violência que crescia dentro dele. Erguendo o braço, Dmitri deu-lhe um bofetão no rosto. Atingida, Ludmila gritou de dor e rodopiou, sendo arremessada ao solo, quase desfalecida. Completamente descontrolado, o outro abaixou-se e repetiu o gesto, atingindo-a na outra face, enquanto ela tentava arrastar-se no solo para fugir, gritando desesperada e atônita. E Yuri, igualmente dominado pela ira, sentindo o sangue ferver em suas veias, jogou-se sobre o mujique, atacando-o com furor. Embora o miserável parecesse não sentir os golpes, alguma coisa aconteceu. Dmitri começou a sentir-se mal, arrepios gelados percorriam seu corpo e uma intensa dor de cabeça o acometeu. Estava assustado. Notou que alguma coisa estranha tinha acontecido quando agredira Ludmila. Então parou, procurando conter-se e, mantendo distância dela, com gestos bruscos, recolheu as coisas e pegou o cavalo. Depois, com voz rouca, disse: Fique aí, vadia, suma de minha frente, não quero mais saber de você. Apesar da violência e das agressões que sofrera, ao perceber sua intenção, Mila pôs-se a suplicar. Por misericórdia, Dmitri, não vá embora. Não me deixe aqui sozinha nesta escuridão. O que será de mim? Serei atacada pelos lobos e animais noturnos. Por piedade, não me deixe. Perdão, perdão. O que é isso? Deixe-o ir, minha querida. Ainda deseja ficar ao lado do miserável que a agrediu? Ele é que deveria pedir-lhe perdão, gritava Yuri, incapaz de acreditar que ela ainda o desejasse por perto. Dmitri, porém, não estava em condições de raciocinar. Montado em seu cavalo, afastou-se, desaparecendo nas sombras da noite, enquanto a pobre moça desesperava-se ao ver-se sozinha.
Sem saber o que fazer, ela ficou ali gritando por ajuda, com a esperança de que aparecesse alguém para socorrê-la. Yuri tentou aproximar-se e consolá-la, mas em vão. Ela sentia medo. Então procurou manter-se um pouco afastado para não incomodá-la, mas protegendo-a sem perdê-la de vista.